Eu vou me apresentar, meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante do nono período da graduação na Faculdade de Direito da UFMG e eu sou atual diretora de eventos da LAFT. Antes de tudo, eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo que está aqui e principalmente do Dr. César, que é nosso convidado, que aceitou esse convite para participar desse evento tão especial hoje. E explicando um pouco sobre a LAFT, para quem ainda não conhece, nós somos a Liga Acadêmica de Direito Financeiro e Tributário da UFMG, coordenada pelos professores Walter Lobato e Flávio Bernardes, e nós temos como um dos nossos objetivos a promoção de eventos acadêmicos acessíveis a toda a comunidade, como uma liga acadêmica de uma faculdade pública. E hoje, para mais um evento do ciclo acadêmico que nós criamos no semestre passado, nós temos a honra de receber o Dr. César para falar um pouco para a gente sobre a nova tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, com o advento do PL 1087 de 2025, que inclusive foi sancionado hoje de manhã pelo presidente Lula, e o princípio da justiça tributária, que inclusive foi tema da tese de doutorado do Dr. César. O Dr. César, ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG, especialista em Direito Processual e em Contabilidade Tributária pela PUC Minas, professor de Direito Tributário pela PUC e sócio do escritório Sacha Calmon, Isabel Derres e Consultores e Advogados. Doutor, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor por compartilhar e tirar um pouco do seu tempo para vir aqui falar um pouquinho para a gente sobre isso. E agora eu passo a palavra para o senhor, quando quiser, fique à vontade para começar. Obrigado, Ana. Primeiramente, uma boa noite a todos. Com certeza, um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, e especialmente pelo fato de ser um evento, de uma iniciativa tão relevante e também prestigiada como a LAFT. Nisso eu só tenho que parabenizar os professores coordenadores, o professor Walter Lobato, o professor Flávio, bem como todos os alunos que já passaram pela LAFT, porque realmente manter um nível de excelência, um projeto acadêmico ao longo de vários anos, ao longo da mudança de diretorias, é algo sempre a receber os mais elevados elogios. E participar aqui hoje é realmente um prazer imenso para qualquer pessoa que tenha um mínimo de apreço pela UFMG e também apreço pelo direito tributário. Também eu vou aproveitar para mandar um abraço para os meninos que estavam na equipe da LAFT para o TexMult da Abradt, que eu tive a oportunidade de tratar com eles um pouco mais, o Gregor, o Daniel, o Emanuel e o André. É uma pena que não tenha ocorrido o TexMult, mas fica aqui os meus parabéns pela seriedade acadêmica que eles demonstraram ao longo das nossas tratativas, das nossas conversas, da preparação, ainda que curta, que nós tivemos. Gregor, você levantou a mão? Só queria dizer que foi uma honra e um prazer para a gente poder ter o senhor nos orientando. Muito obrigado. Que isso, gente. Não existe honra aqui, não. Aqui é uma parceria que tem que ser sempre estabelecida, né, entre aqueles que já estão há mais tempo nessa trajetória e aqueles que estão iniciando agora. Mas agora, deixando de lado todas essas partes introdutórias, vamos já entrar no tema. E eu prometo ser breve, eu não pretendo ir além de 21h30 para não cansar ninguém, porque afinal de contas todos já tiveram um dia de estudo, um dia de trabalho. Eu acho que ir além desse horário é contraprodutivo até para a apreensão de qualquer tipo de conhecimento. A minha intenção aqui hoje ela é justamente explicar como a justiça tributária dialoga com os demais elementos do sistema tributário e, especialmente, com respeito à operacionalização do tema do PL 1087, que, como a Ana já antecipou, foi sancionado hoje pela Presidência da República. Então, a postergação desse evento acabou sendo mais mais exitosa do que eu imaginava, porque afinal de contas a gente chegou no dia em que houve a sanção presidencial, apesar de ainda não termos um número
Estou aqui atualizando a página da Imprensa Nacional para saber qual o número da lei. Então, a minha ideia é dividir essa apresentação em duas partes. A primeira delas, a respeito do princípio da justiça tributária no sistema tributário brasileiro, e a segunda parte sobre o PL 1087. E dentro do PL 1087, a gente vai trabalhar os dois temas do PL 1087. O primeiro deles, com relação ao redutor do imposto de renda, para rendas de até R$ 5.000 em perspectiva total, e um pouco além disso, com relação à perspectiva parcial. E, em segundo lugar, a tributação das altas rendas, especificamente a tributação de dividendos, que a gente vai ter que trabalhar não só de uma perspectiva de justiça tributária, mas também uma perspectiva de modelagem do sistema tributário. Mas vamos, então, começar com uma discussão a respeito de justiça, essa abordagem um pouco mais abstrata. Afinal de contas, quando nós falamos do sistema tributário, nós evidentemente falamos de um sistema tributário pautado em dois valores essenciais. Segurança jurídica, afinal de contas, a retirada de elementos patrimoniais do cidadão em direção aos cofres públicos só pode ser exercida com base em atos normativos estáveis, com base em uma atitude previsível. Assim, a segurança jurídica, como todos sabemos, e especialmente com relação à proteção da confiança, é um elemento central para o sistema tributário. Ao lado dele, nós temos a ideia de justiça. O tributo, enquanto justamente uma contribuição para a coletividade, para o exercício desse empreendimento comum, ela deve ser repartida com base em critérios de justiça. Esse é um elemento que eu acredito que ninguém poderia discordar. A questão toda vem justamente da juridificação da ideia de justiça. Como ela opera enquanto norma jurídica dentro do sistema tributário. E aí eu vou para um capítulo mais recente da nossa história, que é a Emenda Constitucional 132 de 2023. A Emenda Constitucional 132 de 2023 traz, como todos aqui sabem, um extenso regulamento constitucional com relação à alteração da tributação sobre o consumo, com vistas a diferentes elementos, especialmente a simplicidade, mas também com o aumento da sensação de justiça dentro do sistema tributário. Mas não são esses elementos relativos ao IBS e à CBS que me interessam aqui agora. O que me interessa é a constitucionalização de novos princípios dentro do sistema tributário. Princípios esses que ou estavam já ocultos, enquanto princípios implícitos, ou que são princípios que não haviam ainda sido reconhecidos a nível constitucional. Esses novos princípios, dentro da Emenda Constitucional 132 de 2023, foram insertos no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, que traz o princípio da simplicidade, matriz essencial da Emenda Constitucional 132 de 2023, enquanto um desdobramento ou uma alteração do que se entendia anteriormente enquanto praticabilidade, o princípio da cooperação, que vai instruir essa nova forma de diálogo entre o ente tributante e o contribuinte, que a gente vê hoje em dia com bastante vigor dentro das novas formas de solução das controvérsias tributárias, que tem ganhado força a transação, tem se falado até mesmo da possibilidade de aprovação de atos normativos com respeito à conciliação, e até mesmo na semana passada, que era quando nós teríamos nosso primeiro evento, eu participei de uma iniciativa muito interessante por parte da Administração Pública Federal, mais especificamente da AGU, que é a Câmara de Conciliação, que é a CEJAN, que é um outro fórum criado justamente para que os contribuintes tenham um maior diálogo com a administração pública, e eu vejo aqui que o professor Walter está, eu encontrei lá, também estava participando, que serve justamente para essa cooperação entre esses dois polos de uma relação sempre conflituosa, que é a relação tributária. E outros princípios, princípio do meio ambiente, mas o que nos interessa é que entre esses princípios está o princípio da justiça tributária. E aqui entra uma indagação fundamental.
Se, como dito no início, a justiça tributária é um valor essencial dentro do sistema tributário, reconhecido não só dentro da prática do direito tributário, mas mesmo antes, nas ciências econômicas, nas ciências das finanças, enquanto nascedouro do direito tributário dentro da economia, e aí a gente vai desde Adam Smith no Reino Unido até Adolf Wagner na Alemanha, que todos trazem um elemento de justiça como elemento essencial para o sistema tributário. Se isso é a verdade, e a justiça sempre esteve incerta dentro do direito tributário, por que então constitucionalizar expressamente por meio da redação de justiça tributária entre os princípios do sistema tributário constitucional? Pois bem, essa é uma indagação bastante interessante e que merece ser analisada, até pelos seus efeitos com relação ao controle de constitucionalidade, com relação até mesmo a um tema tão cabeludo e pendular como o da atualização da tabela do imposto de renda, ou suas possíveis ramificações, como, por exemplo, do redutor que a gente viu no PL 1087. Então, para a gente ter uma ideia clara de como a justiça tributária opera dentro do sistema tributário nacional, a gente precisa olhar para os seus subprincípios. Porque a justiça tributária ela é uma figura que desafia a sua conceituação, a sua determinação conceitual. Porque, afinal de contas, quando nós falamos de justiça, e vocês como já tiveram aulas de filosofia do direito, de teoria geral do direito, entre outras disciplinas, todos nós sabemos que a justiça tributária ela pode assumir ares completamente absolutos, em que se tem uma ideia de uma justiça compreensível de absolutamente todas as ramificações da vida humana, como também justiças específicas de acordo com a situação em que nós estaremos atuando. E é justamente esse um ponto bastante interessante. Por quê? Porque o sistema tributário, ele é obviamente um sistema com elementos comuns, com elementos que lhe dão coerência e unidade. Afinal de contas, nós temos um regulamento constitucional aplicável a todo o sistema tributário, porém, ele é um sistema composto por diferentes tributos, por diferentes espécies tributárias. Cada uma delas vai ser regulada por meio de uma função essencial e que isso vai repercutir na concretização do critério de justiça aplicável àquela espécie tributária. Isso não é uma jabuticaba do direito tributário. A questão da concretização de critérios de justiça, ela é própria da dinâmica do princípio da igualdade. E aí a gente entra em uma relação fundamental. Justiça e igualdade têm uma interseção quase integral. Porque, afinal de contas, quando nós pensamos em justiça, o primeiro elemento essencial que nós pensamos é tratamento igualitário e coerência. Nós pensamos, então, na necessidade em que situações iguais vão ser tratadas de maneira igualitária. E que esse tratamento igualitário vai ser aplicado sucessivamente em outras situações que são dotadas da similaridade essencial com aquela inicial. Isso é coerência. Isso é uma questão que já foi bem trabalhada, inclusive, na Grécia Antiga, desde a análise do valor de justiça por Aristóteles, e sucessivamente ao longo de toda a história da filosofia, com Hadro, ou até mais recentemente com Rawls, essa relação fundamental entre justiça e igualdade. Igualdade como um veículo normativo para a aplicação de justiça. Então, quando a gente pensa na ideia de igualdade, o que nós pensamos é justamente numa relação formal em que, quando um sujeito está em uma situação de identidade parcial com outro sujeito naquele critério fundamental para a norma, deve, então, ser dado tratamento igualitário. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo,
numa votação em assembleia ou na distribuição de dividendos dentro de uma empresa. Aqueles que possuem a mesma quantidade de cotas ou ações vão ter direito à mesma participação nos dividendos, ou a mesma participação dentro das deliberações, dentro do poder político da companhia. E no direito tributário não é diferente. Pegando o imposto, aquele que tem o mesmo volume de rendimentos em um determinado período vai ser tributado da mesma forma que aquele que tem exatamente aquele mesmo volume de rendimentos. Essa ideia de igualdade é fundamental. Só que a ideia de igualdade, ela é uma ideia que inicialmente é uma ideia extremamente formal. Porque, afinal de contas, a ideia de um simples tratamento igualitário não é muito diferente do que falar aplique a lei da maneira correta. Aplique aquele tratamento legalmente previsto da maneira correta. O que especializa esse tratamento igualitário é justamente o critério de justiça incerto dentro do juízo de igualdade. E como a gente falou há pouco, o critério de justiça nada mais é do que aquele critério materialmente adequado ao âmbito em que eu vou atuar, ao âmbito de regulação. E isso é importante para a gente conseguir fugir de uma das principais armadilhas com relação ao estudo da justiça, e especificamente da justiça tributária, que é, como nós falamos, o risco de uma abstração exagerada, de uma amplitude exagerada. A justiça, e aqui voltando especificamente para o direito, ela sempre vai ser adaptada à função e aos fins daquele âmbito de regulação. Nós temos vários estudos de juristas de grande renome a respeito disso, principalmente na Alemanha. Stefan Huster é, por exemplo, um ótimo autor nesse sentido. Aqui no Brasil, o professor Humberto Ávila, no livro sobre igualdade, trouxe também alguns desses elementos da doutrina alemã de concretização material do critério de justiça para fins de aplicação do princípio da igualdade. E por que isso é relevante para o que a gente está discutindo? Isso é relevante porque há espécies tributárias distintas. Então, aí a gente vai ver que o critério de justiça aplicável para a distribuição do ônus tributário para os impostos não é necessariamente o mesmo que vai ser aplicado para a distribuição do ônus tributário no âmbito dos tributos vinculados, mais expressamente taxas. Afinal de contas, em um nós temos uma função justamente de compartilhamento dos custos sociais, e de outro, os custos gerais da sociedade, e de outro nós temos uma função compensatória pelos custos diretamente ou indiretamente referíveis ao contribuinte. Essas diferenças de funções levam a distinções com relação à concretização da justiça tributária para fins de aplicação do tratamento igualitário nessas duas espécies tributárias. Então, no âmbito dos impostos e dos tributos não vinculados em geral, o que a gente tem é justamente a consagração da capacidade contributiva, enquanto critério fundamental de repartição da carga tributária, justamente com base na riqueza aferida por cada um dos sujeitos passivos, de acordo com os ditames legais, se tem, então, o elemento para se distribuir de maneira igualitária a carga tributária. E aí existem várias as teorias, a teoria do sacrifício, a teoria da capacidade contributiva, mais especificamente a partir dos estudos da Escola de Pavia, na Itália, mas o fundamental aqui é entender isso. A capacidade contributiva vem como um critério para operar um tratamento igualitário no âmbito dos tributos não vinculados. Assim como no âmbito dos tributos vinculados, nós temos um critério de equivalência. Equivalência com benefícios, equivalência com custos, equivalência com algum elemento essencial relativo à atividade pública referível ao contribuinte que deu aso à cobrança do tributo e que será então compensado por esse crédito tributário. Então, são elementos de justiça que têm a ver com uma justiça distributiva no âmbito da capacidade contributiva e uma justiça comutativa no âmbito da equivalência. Obviamente, um sistema tributário dentro de um estado fiscal, com uma necessidade premente de recursos,
recursos esses não previamente vinculados a uma despesa prévia, ganha mais importância os tributos não vinculados, e logo ganha mais importância a capacidade contributiva. Capacidade contributiva, então, que, jungida ao princípio da igualdade, dá origem ao princípio da capacidade contributiva, assim como o critério da equivalência jungido ao princípio da igualdade dá origem ao princípio da equivalência enquanto norma jurídica. Então, aqui a gente tem diferentes critérios de repartição, critérios de justiça para repartição da carga tributária, especialmente esses dois, o critério da capacidade contributiva e o critério da equivalência. Essas são as bases da justiça tributária. Justamente a ideia de repartir a carga tributária de maneira igualitária, refletindo, então, o âmbito de regulação pertinente. Refletindo, então, os critérios materiais daquele âmbito de regulação, dos impostos, das taxas, etc., dependendo do critério de classificação das espécies tributárias que vocês preferirem. Obviamente, existem outros critérios de repartição da carga tributária, especificamente os critérios extras fiscais, que são derrogações parciais de critérios de justiça, enquanto critérios principais do sistema tributário. No entanto, aqui entra uma discussão mais interessante, que é justamente com relação à redistribuição de renda e riqueza na sociedade. Por quê? Porque, pelo menos a meu ver, parte da doutrina tende a confundir o critério redistributivo fiscal ou o critério da progressividade, a depender da nomenclatura, com uma manifestação do princípio da capacidade contributiva, que, no meu entendimento, não é o correto. O princípio da progressividade, ele, na verdade, é um critério extrafiscal que se baseia em uma ideia de justiça social, conforme o mandamento previsto na Constituição. A nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela tem, obviamente, uma série de direitos e garantias vinculados à igualdade, mas também tem como objetivo primordial a redução das desigualdades de renda e riqueza, das desigualdades sociais. É justamente com vista a esse desiderato que se utiliza o sistema tributário não somente para repartir com igualdade a carga tributária, enquanto essa igualdade formal, instruída por critérios de justiça material adequados às espécies tributárias, mas também se utiliza do tributo como elemento de mudança social, justamente dentro de um projeto constitucional de redução das desigualdades sociais. Então, aqui, a progressividade, ela não é um sinônimo ou uma decorrência do princípio da capacidade contributiva. Ela é, na verdade, outro critério de distribuição da carga tributária que leva em consideração as suas finalidades essenciais. Com isso, a gente consegue ver que a ideia de justiça, e especificamente dentro do sistema tributário, ela se divide em dois grupos. O primeiro grupo dos critérios afeitos à igualdade tributária. Em segundo lugar, o critério afeito à redução das desigualdades sociais, ou como a doutrina italiana depois adotada pela doutrina brasileira também fala, de igualdade material versus igualdade formal. Isso mostra muito claramente os diferentes sentidos que a justiça tributária pode assumir. Ela se equilibra entre duas vertentes: a ideia de tratamento igualitário e a ideia de equalização social. Então, com isso, a gente consegue ver como a ideia de justiça tributária ela é compreensiva de diferentes fenômenos. E ela precisa ser dosada e interpretada de acordo com as competências que a autoridade tem, seja ela executiva, judiciária, legislativa, e também de acordo com a situação fática presente. Porque, a depender da situação fático-jurídica, um desses dois polos vai ganhar maior importância, seja o tratamento igualitário, seja a equalização social. Em um contexto de agressiva desigualdade social,
ganha mais importância a ideia de equalização social. Então, dentro disso, é possível se antever que a aplicação do princípio da justiça tributária levaria a um reforço dos instrumentos de progressividade tributária, em detrimento de um tratamento igualitário formal à luz do princípio da capacidade contributiva e do princípio da equivalência. Isso tudo é um contexto para a gente chegar justamente nesse novo cenário decorrente da Emenda Constitucional 132 de 2023, relativo à consolidação textual do princípio da justiça tributária. Então, enfim, que nós temos capacidade contributiva, equivalência e progressividade como elementos do sistema jurídico tributário, ninguém aqui duvida. Afinal de contas, se eu pegar qualquer livro de direito tributário ou várias decisões do STF ou do STJ, eu vou ver esses elementos lá discutidos. Então, por que o constituinte derivado incluiu o princípio da justiça tributária? Qual a razão dessa inclusão? E, obviamente, a gente parte aqui de um pressuposto metodológico de que não existem palavras inúteis na lei. E, ainda mais, não existem palavras inúteis na Constituição. Se está lá, é por algum motivo. Então, cabe a nós indagar qual o motivo é esse. E, obviamente, o primeiro passo é tentar entender quais seriam os efeitos dessa positivação expressa. Porque, com base nos elementos que nós já falamos, existia lá implícito o princípio da justiça tributária enquanto um sobreprincípio que ilumina os subprincípios que nós já discutimos. Princípio da capacidade contributiva, princípio da equivalência, princípio da progressividade. Aqui, então, os efeitos, pelo menos a meu ver, são dois. O primeiro deles é uma redução de ônus argumentativo para a invocação do princípio da justiça tributária enquanto elemento autônomo e jurídico para a argumentação jurídica. Isso vai ter importância especialmente em situações em que o princípio da capacidade contributiva não é suficiente e que o princípio da progressividade não é resguardado a nível suficiente pelas autoridades. Então, o princípio da justiça tributária ele entraria ali com uma carga argumentativa já elevada, levando em consideração a sua consolidação expressa no texto constitucional. E, em segundo lugar, também promover uma discussão jurídico-política ampla com relação àquele novo elemento dentro do texto constitucional. Aqui eu vou me socorrer de exemplos históricos. Eu falo especificamente do caso do princípio da eficiência dentro da administração pública, da eficiência administrativa. Por que isso é relevante? Porque lá na reforma da administração pública no final da década de 90, em que se tentou dar um ar mais gerencial à administração burocrática anterior, um dos elementos essenciais foi uma alteração do regime constitucional da administração pública. E lá, pela Emenda Constitucional 19 de 98, foi inserido na Constituição o princípio da eficiência administrativa. Alguns entendiam que era um princípio implícito, levando em consideração a necessidade de apreço à coisa pública e que leva necessariamente a uma atuação eficiente da administração pública, outros entendiam que era um princípio novo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente o efeito que aquela constitucionalização expressa em 98 gerou, não somente em termos de regulamentação e de atuação fática, mas também em termos de controle de constitucionalidade. A inclusão do princípio da eficiência administrativa foi utilizada, então, como suporte para uma série de reformas dentro da administração gerencial, idealizada pelo então secretário especial Bresser Pereira, para alteração de vários elementos e critérios e regulamentos dentro da administração pública. Mas mais importante do que isso, também foi essencial para que houvesse uma mudança de atitude no âmbito do STF. O STF, que antes não tinha nenhuma decisão baseada no princípio de eficiência administrativa, passou a ter um case law, uma jurisprudência que fosse vigorosa com relação a esse novo princípio. Então, a constitucionalização expressa
deu aos ministros do STF a liberdade, ou a confiança, ou a convicção de que aquele elemento inserido expressamente pelo constituinte derivado poderia ser utilizado como um critério, um parâmetro para o controle de constitucionalidade. E é justamente isso que eu vejo como um potencial para o princípio da justiça tributária, como um elemento para a promoção de alterações no sistema tributário e um elemento para aumento da convicção por parte do STF, que é extremamente pequena até o momento, de que é possível controlar a legislação tributária com base nas necessidades de justiça. Então, aí a gente tem um exemplo histórico e também, obviamente, algum elemento de fé de que essas coisas acontecerão, porque, afinal de contas, só o tempo dirá como o princípio da justiça tributária ele vai ser aplicado dentro desse elemento finalístico do princípio da justiça tributária, que é justamente a tensão entre igualdade tributária e equalização social. E quais seriam, então, os efeitos específicos do princípio da justiça tributária? Porque, como qualquer princípio, existem alguns efeitos essenciais que ele deve gerar. Os efeitos são tanto jurídicos como extrajurídicos. Juridicamente, a gente tem, obviamente, a possibilidade de invocá-lo dentro de discussões políticas, mas vamos deixar isso um pouco de lado. Vamos focar aqui nos efeitos jurídicos. São, a meu ver, 4. E aqui, obviamente, baseado na teoria dos princípios jurídicos de diferentes autores, que não interessa nem mesmo nomear agora. O primeiro deles é de uma orientação legislativa. Porque os princípios constitucionais, enquanto elementos de uma carta político-jurídica, eles vão servir como guias para a atuação legislativa. E isso vai, obviamente, render frutos na atuação do legislador. E no próprio emenda constitucional 32 de 2023, a gente vê alguns deles, como o próprio cashback, como a criação da cesta básica, enquanto elemento de garantia de um mínimo existencial. A gente vai ver isso também com a criação do redutor de imposto de renda, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a justiça tributária enquanto elemento de fundamentação para a atuação legislativa. E isso, obviamente, também impacta a atuação do STF, mas em nível um pouco mais reduzido, porque ajuda o STF em diálogos institucionais. E recentemente a gente teve um exemplo disso, em que foi finalmente julgado o caso envolvendo o imposto sobre grandes fortunas, que vinha se arrastando ao longo de anos, que o STF reconheceu a omissão por parte do Congresso Nacional na criação do imposto, obviamente fez uma conclamação sem qualquer tipo de garantia ou sanção ou prazo para que houvesse a criação do tributo. Aqui a gente vê um diálogo institucional entre STF, enquanto guardião da Carta Constitucional, com o poder público, ou melhor, com o legislativo, enquanto poder responsável pela alteração normativa que se reclamava. O STF não poderia criar, obviamente, o IGF. Isso cabe ao legislativo. Porém, o STF pode reconhecer a função orientadora dos princípios constitucionais para a atuação do legislativo. E é isso que aconteceu. Justamente em razão da necessidade de um sistema tributário menos regressivo, da necessidade de conferir maior justiça ao sistema tributário, conclama-se o legislador a atuar de acordo com os ditames constitucionais. Além disso, o princípio da justiça tributária também tem uma função interpretativa como qualquer outro princípio. Ele vai, então, esclarecer e iluminar o que são as demais normas da Constituição e, especialmente, os seus subprincípios. É o princípio da justiça tributária que vai dizer justamente como deve ser interpretado determinada norma. E isso a gente vai ver justamente, especialmente em casos de tensão entre as duas vertentes da justiça tributária, da igualdade e da equalização social, as duas formas de tratamento, em que o princípio da justiça tributária vai ter que ter uma atuação rearticuladora entre essas duas finalidades, de forma a equilibrá-las e, assim, chegar a uma conclusão, a uma decisão específica para aquele caso. Além disso, a gente tem uma função integradora. Apesar do direito tributário, as
casos, as hipóteses de integração normativa serem reduzidas, você tem NA expressamente as situações em que isso é admitido, isso não significa que a função integradora não exista, pelo menos não de maneira limitada no sistema tributário. Ela pode existir especialmente quando não cria novo tributo, ou quando não deixa de exigir determinado tributo. Um exemplo disso que nós tivemos recentemente é com relação à discussão relativa às transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em que tanto da DC quanto também do tema 1099, etc. O que nós tivemos ali foi um reconhecimento de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal com relação à cobrança de ICMS das transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E esse reconhecimento gerou uma série de consequências antevistas ou não antevistas, especificamente a possibilidade dos estados glosarem os créditos relativos à aquisição daquelas mercadorias que estavam sendo transferidas. Isso foi objeto de várias discussões até ter sido resolvido nos EDs da DC. Mas um dos pontos que foram tratados ali era justamente sobre a necessidade do Poder Legislativo regular a manutenção desses créditos e ainda mais a transferência desses créditos para o estabelecimento de destino daquela mercadoria. E ali o STF, já percebendo a necessidade de pressionar o legislador, criou como um regime alternativo a ideia de que os créditos poderiam ser transferidos se não atendido o prazo fixado na decisão judicial. Então, o STF ali agiu com uma vertente integradora, criou norma jurídica no caso de omissão por parte do legislativo. A omissão acabou sendo suprida posteriormente, mas de qualquer maneira o STF criou norma jurídica que seria aplicada caso esse prazo não tivesse sido atendido. E essa norma jurídica leva em consideração vários elementos. E um dos elementos, inclusive, mencionados na decisão é justamente a ideia de justiça. Porque, afinal de contas, se os créditos fossem glosados, haveria uma sobreoneração por parte dos contribuintes, o que seria em descompasso com a ideia de uma repartição justa da carga tributária baseada nos critérios de igualdade que nós falamos há pouco. Então, a gente tem uma função também integradora. E, por fim, uma função bloqueadora, que é quando o princípio é utilizado justamente para impedir a atuação de normas ou outros critérios em contrariedade com a sua própria finalidade. O que a gente vê, por exemplo, na adoção de critérios puramente extrafiscais, da extrafiscalidade que leva em consideração, por exemplo, os princípios da ordem econômica. Nessas situações, enquanto derrogações parciais do princípio da capacidade contributiva e também não tendo em vista a equalização social, eles vão atuar de maneira contrária àquilo que o princípio da justiça tributária determinaria para fins de repartição da carga tributária. Por isso, há ali uma carga contrária, argumentativa contrária do princípio da justiça tributária, a aplicação desses critérios extrafiscais. Não é uma carga definitiva. Ela, na verdade, ela é uma carga prima facie, porque ela vai, então, ser sopesada dentro do princípio da progressividade, dentro do postulado da progressividade, para ver qual dessas duas orientações vai ser seguida. O da extrafiscalidade indutiva, como no caso da promoção de comportamentos dos agentes econômicos, ou o princípio da justiça tributária, que é a maneira ele exerce essa função de contrapor a atuação de outros critérios dentro da repartição da carga tributária. Isso a gente consegue ver, então, que o princípio da justiça tributária tem funções, tem uma razão para ele ter sido constitucionalizado, mas um ponto fica em aberto. Como isso vai ser invocado e utilizado pelo contribuinte? Porque, afinal de contas, numa discussão judicial, é necessário que eu tenha ali alguma pretensão subjetiva a ser tutelada pelo judiciário. E aí surge a dúvida. O princípio da justiça tributária, ele gera pretensões subjetivas para cada contribuinte? Ele pode invocar puramente o princípio da justiça tributária para, por exemplo, no mandado de segurança,
argumentar que a carga tributária ela é regressiva e por isso ela deve ser declarada inconstitucional. Essa é uma discussão interessante, uma discussão bastante em aberto. Vou dar a minha opinião. A minha opinião é que, dentro do tema da tributação justa, do tema da justiça tributária de maneira ampla, nós temos, obviamente, direitos fundamentais vinculados àqueles princípios de igualdade tributária, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da equivalência. Eles são justamente direitos fundamentais porque são nada mais do que expressões do princípio da igualdade, o que é dos direitos fundamentais mais basilares que nós conhecemos. Então, são direitos fundamentais, mas isso não tem dúvida. Mas naquelas outras situações em que eu não estou discutindo essa igualdade formal, mas sim uma visão global do sistema tributário, da minha carga tributária global. Nessas situações, o que a gente tem visto na jurisprudência do STF é uma discussão unicamente baseada no princípio do não confisco, que tem os seus próprios desafios que aqui não merecem ser discutidos, mas que muitas vezes não são. O princípio do não confisco não é suficiente para dar vazão à necessidade de maior justiça no sistema tributário. Por isso, é importante ver como o princípio da justiça tributária pode contribuir para essas discussões judiciais. Na minha visão, e aqui, obviamente, ela é passível de crítica, o princípio da justiça tributária, ele, per se, não dá origem a um direito fundamental à tributação justa. Porque, como a gente viu, o direito, ou melhor, o princípio da justiça tributária, ele tem dois polos distintos, que nem sempre vão estar coincidentes. Igualdade, tratamento igualitário e equalização social. Por isso eu não consigo ter a consolidação de uma finalidade única para que surja uma pretensão subjetiva por parte do contribuinte, a fim de que haja um direito amplo à justiça tributária. O que nós temos são direitos decorrentes do princípio da justiça tributária parciais. Em primeiro lugar, aqueles que nós já falamos, os vinculados à igualdade tributária, e aqui, o que é uma novidade também da Emenda Constitucional 132 de 2023, o direito garantia da não regressividade. E aí a gente vai para outro dispositivo da Emenda Constitucional 132 de 2023, que é o artigo 145, parágrafo 4º, no qual é previsto que a legislação tributária vai buscar, as modificações da legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos da tributação. Esse é um dispositivo, a meu ver, fundamental, porque ele traz ali um mandamento novo, expresso, e que leva em consideração não a situação específica daquela cobrança tributária, daquela relação jurídico-tributária especificamente considerada. Na verdade, toma o sistema tributário como um todo para que se avalie efeitos regressivos da tributação. Temos aqui, então, enquanto decorrência do princípio da justiça tributária, um direito fundamental parcial com relação justamente à amplitude do princípio da justiça tributária, um direito fundamental de não regressividade. Então, aqui o que a gente tem é justamente a possibilidade de invocação desse novo comando normativo para que haja declaração de inconstitucionalidade de atos normativos por promoverem de maneira clara ou presumível efeitos regressivos dentro do sistema tributário. E aqui é importante até não confundir essa disposição com o que ocorre em outras jurisdições. Porque se a gente for na Constituição italiana, na Constituição espanhola, a gente vai ver lá a previsão expressa de que o sistema tributário será progressivo ou o sistema tributário seguirá critérios de progressividade. Aqui não é especificamente a determinação de que o sistema tributário seja progressivo. A ideia é que o sistema tributário não seja mais regressivo. E por que isso é importante? Porque mostra que a função desse novo direito de não regressividade, ele é mais do que simplesmente garantir
progressividade. Na verdade, ela se vincula essencialmente também a capacidade contributiva, porque a regressividade ela é agressiva não só à nossa ideia de um sistema tributário progressivo, mas é também agressiva à ideia de capacidade contributiva, porque, obviamente, para um tratamento igualitário entre aquele que possui mais e aquele que possui menos, não se pode aquecer com aquele que possui menos pagando mais do que aquele que possui mais. Por isso, esse próprio tratamento igualitário dentro da capacidade contributiva, ele é violado com a regressividade. Por isso, ele é uma garantia, esse direito de não regressividade, para o direito fundamental de capacidade contributiva, o que reforça a sua eficácia tendencial. Eu não posso deixar de mencionar as dificuldades inerentes de uma discussão sobre regressividade, porque, afinal de contas, é muito difícil mensurar a regressividade. Existem vários estudos, e aqui de matriz econômica, que tentam fazer isso. Tem um relatório bem interessante, se vocês quiserem ler, da OCDE, com o Korean Institute of Financial Politics, se eu me lembro corretamente, que faz uma análise a respeito das formas de mensuração, que são essencialmente distribuídas em duas metodologias, a metodologia de renda e a metodologia de consumo. Se a comparação que eu devo fazer para fins de determinação do sistema tributário regressivo é com base na renda oferida pelos contribuintes ou com base no consumo por eles arcado. E aí existem discussões com relação a qual seria mais adequado para países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, que eu não vou entrar aqui agora, até porque, como eu disse, a intenção é terminar o mais rápido possível. Mas há situações em que também a ofensa a esse direito de não regressividade vai ser expressa, como, por exemplo, nos casos em que houver modificações da tabela progressiva do imposto de renda de forma a torná-lo menos progressivo. Se isso ocorrer, como consta de propostas de políticos de tempos em tempos, se isso ocorrer, há uma clara ofensa à ideia de não regressividade, porque a progressividade do imposto de renda é o elemento central e fundamental para conferir o mínimo de justiça enquanto equalização social no sistema tributário. É a ideia por excelência de promoção da progressividade do sistema como um todo. Então, se isso acontecer, é uma flagrante ofensa que merece controle de constitucionalidade. De qualquer maneira, seja nessa apuração econômica baseada em estatísticas e em dados, ou nos casos em que a clareza dispensa esse tipo de prova, fato é que se abre uma nova fronteira para o controle jurisdicional. Não só baseada no princípio da justiça tributária constitucionalizado no parágrafo 3º do artigo 145, mas também a esse direito de garantia de não regressividade constitucionalizado no parágrafo 4º do mesmo artigo, que, a meu ver, pode promover uma alteração na atuação dos ministros, de forma a que discussões de justiça tributária não sejam tratadas como mero óbito redictum, mas sim como elemento central de fundamentação e argumentação que possa levar a uma alteração do sistema tributário, a um controle por meio de legislador negativo dentro do sistema tributário. E é isso que a gente vai ver nos próximos anos, como o STF vai interpretar essas alterações que ficaram um pouco esquecidas dentro da Emenda Constitucional 132 de 2023, levando em consideração que seu objetivo principal era IBS e CBS, mas que podem ter um efeito fundamental dentro do nosso sistema tributário. Essa é a nossa primeira parte, é tentar entender justamente o princípio da justiça tributária e quais são as suas repercussões. Agora a gente pode entrar na nossa segunda parte, que é justamente a respeito do PL 1087. Aqui, a gente tem duas discussões fundamentais, e como aqui no PL 1087 a gente tem vários elementos, e eu vou até aproveitar para incluir aqui alguns exercícios para a gente poder calcular justamente como o PL 1087 vai ser aplicado, eu vou fazer uso
de slides, que apesar de ser uma estratégia que eu não gosto tanto, não deixa de ser útil também. Deixa eu colocar ele aqui. É super útil, o pessoal adora. Então, bom que a gente tem esses slides aqui. Pronto. Acho que vocês devem estar vendo já os slides. Tá assim, certinho. Certinho? Perfeito. Então, dentro do PL 1087, a gente tem duas discussões que têm ramificações para o princípio da justiça tributária. A primeira delas é com relação justamente à isenção por vias transversas para até R$ 5.000 e o redutor também para rendas um pouco acima disso. Isso é uma discussão fundamental, levando em consideração capacidade contributiva e mínimo existencial. E nós temos, de outro lado, a tributação das altas rendas, que é uma discussão fundamental para fins de progressividade tributária. Mas, obviamente, nem tudo é tão simples. O princípio da justiça tributária ele não é essa panaceia que, uma vez invocado, resolve qualquer questão. A gente vai ver isso especialmente na discussão da tributação das altas rendas enquanto relativização da isenção para distribuição de lucros e dividendos. Como tem outras questões que merecem ser consideradas, e a gente vai passar por elas também bem rapidamente. Então, sobre o PL 1087, antes de entrar nos seus elementos fundamentais, aqui só para que a gente já tenha esses elementos em mãos. Em primeiro lugar, aqui a tabela do imposto de renda, acho que vocês já conhecem bem, mas por desencargo de consciência, aqui a tabela progressiva mensal. Nós temos aqui as faixas do imposto de renda, a partir da faixa isenta de até R$ 2.428, até a última faixa para rendimentos mensais acima de R$ 4.664,68, com as alíquotas variando de 7,5% a 27,5%. E aqui também a coluna de dedução, que a gente sempre deve lembrar que nada mais é do que um instrumento de cálculo, aqui não tem nada a ver com as deduções fiscais admitidas na legislação, mas nada mais é do que um instrumento para permitir que a gente possa simplesmente multiplicar pela alíquota prevista naquela faixa e subtrair por essa dedução para chegar dentro de uma progressividade linear. E não tem nada a ver com deduções admitidas na legislação. Com relação a essas deduções, e aqui só porque eu vou utilizar isso nos meus exemplos para simplificar, a legislação prevê um desconto simplificado, como todos sabem, de 20% dos rendimentos, com limite mensal de R$ 607,20. Isso é só uma explicação inicial para que a gente consiga fazer os exemplos que a gente vai ver daqui a pouco de maneira um pouco mais ilustrada. Mas agora entrando na questão central, que é relativa aos efeitos da defasagem das tabelas progressivas mensais do imposto de renda. E aqui a gente entra numa discussão que ela é bastante relevante no âmbito da progressividade, porque a progressividade ela vai ter alguns efeitos acidentais, especialmente quando há uma alteração do poder de compra por parte dos consumidores, ou seja, quando há inflação. Porque quando a gente pensa em inflação, a gente primeiramente vai ter em mente a discussão em inflação e direito tributário, a gente vai ter em mente discussões como, por exemplo, a tributação de meros ganhos de detenção, de ganhos nominais, em razão do fenômeno inflacionário, ou melhor, da correção monetária. Isso é uma discussão que existe no STF, no STJ. O fato é que o princípio da capacidade contributiva ele repele a tributação de meros ganhos nominais. Há necessidade de uma efetividade da riqueza disponível para que haja tributação. Mero ganho nominal, enquanto recomposição do poder de compra, não é capacidade contributiva nova para ser tributada. E isso é uma discussão clara dentro do princípio da capacidade contributiva, apesar de vez em quando, o judiciário esquecer disso, como em discussões envolvendo atualização de depósitos judiciais. Mas, enfim, o problema da inflação dentro de direito tributário ganha outras cores quando a gente pensa na progressividade tributária. Porque aqui a gente não está tratando só da base de cálculo, a gente está tratando também da alíquota. O fenômeno inflacionário, essa alteração nominal da moeda, do valor da moeda, ela altera também a alíquota aplicável. E isso leva ao que a doutrina denomina de progressão a frio, que é justamente enquanto
o sujeito vai progredindo na tabela do imposto de renda em razão justamente de mera correção monetária de seus ganhos, não porque ele efetivamente oferiu mais riqueza. É o fenômeno, então, que leva também ao que se chama de arrasto fiscal, quando o contribuinte, então, é arrastado para outras linhas da tabela progressiva do imposto de renda. Enfim, esse é um problema enfrentado por qualquer país com um fenômeno inflacionário, ou seja, por qualquer país, e é solucionado de diferentes formas no mundo. Por exemplo, na França, já há décadas, há uma atualização anual da tabela do imposto de renda de forma a refletir a inflação, enquanto uma política continuamente adotada independentemente do governo. Na Alemanha, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão já reconheceu a necessidade de os efeitos da inflação serem aplacados dentro dos tributos progressivos, dentro do imposto de renda. Lá a solução acabou sendo outra, não a mera atualização do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, porque o tribunal entendeu que não tinha competência para isso, mas uma garantia de que na faixa isenta houvesse algum nível de atualização, para que aqueles contribuintes com menos recursos, em que os recursos todos são voltados para a cobertura do mínimo existencial, houvesse a contínua atualização daquela isenção, de forma que eles não fossem, então, arrastados para o pagamento do tributo, apesar de não terem meios para isso. A forma como o Tribunal Constitucional Alemão encontrou de fazer isso foi um mandado de coerência. Porque o que o tribunal entendeu é a faixa de isenção ela deve acompanhar a atualização dos benefícios assistenciais previstos na legislação social alemã. Essa é uma solução que, obviamente, ela é valorosa para a Alemanha, em que esses benefícios sociais são condizentes com uma vida digna, mas aqui no Brasil, como os benefícios assistenciais são muito baixos, mais baixos do que a faixa de isenção do imposto de renda, não seria uma solução ideal para a gente. Nem sempre dá para transplantar uma solução estrangeira para o nosso país. Porém, o fundamento, o racional, ele é válido também. Porque, afinal de contas, esse efeito inflacionário dentro da tabela progressiva do imposto de renda, ele é problemático para todos que estão sujeitos ao imposto, mas ele é especialmente problemático e agressível a nível constitucional no âmbito da faixa isenta do imposto de renda. E aqui a gente consegue ver no slide como a falta de atualização ela foi, então, modificando como a tributação se opera dentro do regime do imposto de renda. Como passou-se a cobrar mais tributo de mais pessoas, justamente por uma decisão política não prevista em lei em sentido formal de não atualizar a tabela do imposto. E aí a gente tem, por exemplo, aqui nos valores do ano calendário de 2024, a tabela vigente naquele período, em que, por exemplo, a faixa isenta de R$ 2.259,20, se tivesse sido atualizada com uma correção integral, ela seria de R$ 5.012. E assim sucessivamente. Se atualizado a última faixa do imposto de renda, passaria de R$ 4.664,68 para R$ 12.280,14. Mostra, então, como se alteraria a forma de aplicação do imposto de renda. Quem ele atingiria? E até mesmo nesse estudo da Unafisco, tem aqui as diferenças nas quantidades de isentos. Porque se adotada a correção integral conforme projetada pelo Unafisco, nós teríamos um número de isentos maior em um total de 15.548.160 contribuintes, com uma diferença de arrecadação total de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais em decorrência de falta de atualização da tabela do imposto de renda. Isso mostra que a progressão a frio, o arrasto fiscal, o efeito da inflação na tabela progressiva, nada mais é do que aumento de arrecadação sem respeito ao regime constitucional. O que leva, então, a uma necessidade
de atualização da tabela. Porém, o que nós vemos claramente na dinâmica do Supremo Tribunal Federal é uma resistência a um controle de constitucionalidade baseado no dever de atualização da tabela progressiva do imposto de renda. E são fundamentos válidos, eu acho que a gente precisa considerá-los de maneira séria, porque, afinal de contas, levam em consideração a realidade do país. Porque no principal julgamento em que isso foi analisado, formou-se uma dupla corrente. Uma corrente do ministro Marco Aurélio, que era o relator, que votou pela necessidade de atualização. O ministro Marco Aurélio se baseou justamente nas ideias de capacidade contributiva, de justiça e especialmente de proteção das camadas mais carentes da população, necessitando então justamente de proteção por parte do STF para garantia de que haveria uma correção da tabela. E a gente vê isso muito claramente no RE 388-312. Mas, por outro lado, a corrente vencedora foi a corrente capitaneada pelos demais membros da corte, mas especialmente pelos votos da ministra Carmen Lúcia, do ministro Gilmar Mendes e da ministra Ellen Grace. O que se vê desses votos é justamente uma preocupação com a espiral inflacionária decorrente da indexação. Porque se o STF passasse a determinar a correção monetária quando a legislação não prevê, isso acabaria tendo um efeito consecutivo e abrangente sobre os preços, o que poderia levar a uma espiral inflacionária. Por isso, o STF ele tem uma atuação bastante restritiva quando se diz respeito à correção monetária não prevista na legislação. E, além disso, os ministros pontuaram que o tribunal não teria todas as informações necessárias para tomar uma decisão balizada com relação à necessidade de atualização e a imposição de atualização. Isso caberia, na verdade, à análise dos poderes competentes, ao poder legislativo, sob os influxos e informações do poder executivo. Por esses motivos, o STF entendeu que não haveria, então, a possibilidade do judiciário determinar a atualização das tabelas do imposto de renda. Eu entendo justamente a posição do STF, de que há uma necessidade de certo controle e certa, enfim, um certo recato jurisprudencial com relação à atualização monetária, porque, afinal de contas, a gente já viveu tempos de inflação galopante e a gente não quer contribuir de maneira nenhuma com relação a um novo fenômeno inflacionário. Porém, pelo menos a meu ver, a decisão ela peca quando deixa de considerar possibilidades alternativas que a atualização completa da tabela do imposto de renda, especialmente com relação à atualização da faixa isenta. Porque, afinal de contas, na faixa isenta, o que nós temos é a proteção do mínimo existencial, enquanto um direito fundamental dos mais básicos dentro do sistema constitucional, em que falece até mesmo a competência tributária. A competência de cobrar o imposto de renda não existe até suprido o mínimo existencial. E levando em consideração, então, esse elemento fundamental normativo, não se pode... Eu respeito que vou mandar. Alguém falou alguma coisa? Não se pode permitir uma contínua e renitente desatualização da tabela, como aconteceu no histórico brasileiro. Porque, pelo menos desde 1996, quando houve já a implementação do sistema tributário dos novos padrões monetários do Plano Real, a gente viu até 2001 zero atualização. Depois algumas atualizações periódicas, mas sempre módicas, até os anos mais recentes do atual governo, de 2023 até 2025, em que nós tivemos atualizações específicas na tabela do imposto de renda com relação à faixa isenta.
Então, a gente tem um histórico errático de atualização, o que mostra uma atuação inconsistente, incoerente por parte do poder público em desrespeito, e agora especificamente com relação à faixa isenta, a um direito fundamental, o que reclama, então, a atuação do STF com relação à faixa isenta do imposto de renda. Mas tudo isso é contexto, porque agora a gente entra, então, na discussão do PL 1087 de 2025. E aqui a gente precisa ter muito claro que o PL 1087 ele não traz uma atualização da tabela. Ela traz um redutor para rendas de determinado nível. Então a gente vai ter um redutor total do imposto de renda para rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste mensal de até R$ 5.000. Isso só esclarecendo. Então, aqui eu vou fazer uma distinção. Em primeiro lugar, eu vou falar da dinâmica de aplicação do PL 1087 para apuração mensal de retenção na fonte, e depois a gente fala na dinâmica da apuração anual, no ajuste anual da declaração de imposto de renda. Então, aqui a gente tem duas faixas a serem consideradas para aplicação desse redutor. Até R$ 5.000 eu vou ter uma redução total do tributo de até R$ 312,89, e de R$ 5.001 até R$ 7.350 eu vou ter uma redução de acordo com a fórmula que vocês veem aí na tela, de 978,62 menos o produto da multiplicação entre esse fator de 0,133145 pelos rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal. Isso vai começar a ser aplicado a partir de janeiro de 2026, levando em consideração a sanção do PL 1087 ainda nesse ano. E o redutor ele vai ser limitado, obviamente, ao valor do imposto devido de acordo com a tabela, ele não vai gerar um crédito ao contribuinte, e vai ser aplicável também ao ER-fonte cobrado no 13º salário, porque o 13º salário ele não é tributado dentro da dinâmica do imposto de renda tido na fonte de caráter de mera antecipação, ele, na verdade, ele é cobrado de maneira exclusiva na fonte, conforme todos aqui que trabalham já devem ter visto nos seus olerites. Mas aqui um exemplo. Vamos tentar entender com base em 3 situações distintas. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui no motorista profissional que tem uma renda bruta de R$ 3.500. E só já fazendo essa ressalva, são exemplos extremamente singelos, tanto que eu vou utilizar em todos eles a declaração simplificada. Mas vamos lá, R$ 3.500. Vamos ver o que vai ser retido de imposto de renda lá no pagamento mensal desse salário. Então, qual é a renda tributável dele? Eu vou ter que ver justamente as deduções possíveis a ele. E, como a gente falou, a gente vai adotar as deduções baseadas na dedução simplificada. E aqui, então, R$ 3.500 menos R$ 607,20, enquanto o limite, ele chegou nesse limite da dedução simplificada naquele mês. Então, dá uma renda tributável de R$ 2.892,80. Quanto é o IR a ser calculado aqui? Eu pego R$ 2.892,80 e vou multiplicar lá na tabela do imposto de renda pela faixa aplicável a esse rendimento, que é a faixa referente a 15%, que tem a dedução de R$ 394,16 como metodologia de cálculo. Então, eu pego aqui R$ 2.892,80, multiplico por 15%, subtraio do resultado R$ 394,16. Isso dá R$ 39,76 de IR mensal. Aqui, como fica dentro da faixa de até R$ 5.000 mensais, eu vou ter um redutor total do tributo limitado até R$ 312,89. Como deu R$ 39,76, é menos de 312, eu vou ter uma redução total aqui e é pagar zero. Nosso segundo exemplo aqui, já R$ 5.000. Vamos agilizar nesse cálculo. R$ 5.000 menos uma declaração simplificada, limite dela de dedução R$ 607,20. Aqui eu vou ter, então, uma renda tributável de R$ 4.392,80. Vamos calcular o IR. R$ 4.392,80 está na faixa de 22,5% na tabela progressiva mensal, com uma parcela a deduzir dentro da tabela de R$ 675,49, dando um IR de R$ 312,89. Então, uma renda bruta de até R$ 5.000 vai ter uma redução do imposto de renda de até
312,89. Chegamos aqui, então, no limiar. O IR a pagar de 0. E acima disso, mas ainda dentro dos rendimentos tributáveis sujeitos a esse redutor de IR. Vamos pegar aqui alguém que uma professora que ofere R$ 7.100. Qual a renda tributável dela? É 7.100 menos, e aqui eu não adotei o simplificado, eu adotei uma dedução baseada no INSS dessa pessoa, porque seria mais vantajoso para ela uma dedução com base no INSS, por ela recolhido, do que com base no limite de R$ 607,20. Então, vai dar uma renda tributável de R$ 6.296,40. Cálculo do IR, que vai estar dentro da faixa de 27,5, 6.296,40 vezes 27,5, menos a parcela a deduzir prevista na tabela progressiva mensal, que vai dar um IR de R$ 822,78. Como o desconto aqui vai ser aplicado? Lembre-se que há essa fórmula a ser aplicada. Então, eu vou pegar 978,62 menos o fator de 0,133145 vezes o rendimento bruto daquela pessoa, de 7.100. Chega a um desconto de R$ 33,29. Como ela já está aqui no limiar da renda aceitável para fins de redução, vai ser um desconto baixo, que vai levar um IR a pagar de R$ 789,49. Essa é a dinâmica para fins do IR mensal. Mas com relação à tabela progressiva anual. E aqui uma atualização. Muita gente esquece, mas lá no PL 1087 há a previsão também de uma ampliação do limite anual de desconto simplificado para R$ 17.640 a partir de 2026. Aqui temos a tabela progressiva anual, que, enfim, vocês já conhecem também. Vamos para entender como vai ser o redutor do IR anual e nos exemplos como aquilo vai se operar numa dinâmica anual. A isenção total vai se dar nos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste de até R$ 60.000, que nada mais é do que 5.000 que a gente viu antes, vezes 12. Uma redução do imposto de renda de até R$ 2.694,15. E na faixa entre um rendimento de R$ 60.000,01 até R$ 88.200, a gente vai ter redução do imposto de renda de acordo com esse cálculo de R$ 8.429,73, menos o fator de 0,095575, vezes os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. E vamos ver aqui. E aí eu vou até pedir a ajuda de vocês, porque eu fiz e refiz esses cálculos. Pode ser que eu seja simplesmente um aluno de humanas sem capacidades matemáticas, mas para mim tem um erro na legislação, e se alguém conseguir indicar que o erro é meu, eu até fico mais tranquilo. Mas vamos por partes. Com relação ao motorista profissional, rendimentos de R$ 42.000, que nada mais é que o valor que a gente viu antes, multiplicado pelo número de meses do ano. Então, aqui eu vou adotar o desconto simplificado, que é limitado a 20% do rendimento, 20% do rendimento limitado até R$ 17.640 a partir do ano que vem. Como 20% aqui dá menos de 17.000, então ele vai conseguir aproveitar o desconto simplificado integral de 20%. Então, multiplicando 42.000 vezes 0,8 dá 33.600. Cálculo do IR, 33.600 vezes 7,5% lá da tabela progressiva, menos a parcela a deduzir da tabela progressiva, é igual a R$ 384,96. Isso, dentro dessa primeira faixa, permite a redução total, de forma que não haja IR a pagar. Agora vamos para o segundo, e quem quiser me ajudar aqui, eu agradeço muito, e como sempre, o microfone está sempre aberto para todos vocês, se quiserem falar. Aquela pessoa que ganhava R$ 5.000 por mês, rendimento anual de R$ 60.000. Renda tributável, 60.000. Aqui, novamente, 20% de 60.000 vai dar menos do que o limite do desconto simplificado de 17.000, vai dar R$ 12.000. Então, 60.000 vezes 0,8 dá R$ 48.000. Cálculo de IR, 48.000 vezes a alíquota aplicável à faixa de renda de 22,5%,
menos o valor a ser reduzido de acordo com a faixa de 22,5, que é R$ 8.054,97. Isso dá um IR a pagar de R$ 2.745,03. O desconto, porém, ele é limitado, de acordo com o PL, a R$ 2.694,15, o que leva, então, um IR a pagar de 50,88 centavos. Eu acho isso estranho, porque, afinal de contas, a ideia do PL é que rendimentos de até R$ 60 mil fiquem completamente isentos. Aí, se alguém agora ou depois conseguir me mostrar onde está o meu erro, ou se o erro está no PL, eu agradeceria bastante. Eu tenho uma absoluta certeza que vocês vão encontrar o erro, muito provavelmente, nos meus cálculos. Mas, aqui, há aparentemente um resíduo a pagar de R$ 50,88. Por último, aqui a última situação da professora que a gente viu antes, os rendimentos de até R$ 85.200. Renda tributável, ela é 85.200 menos 20%, que dá R$ 17.040, que dá R$ 68.160. Cálculo do IR, dentro desse rendimento, a alíquota da faixa de 27,5%, menos a parcela a deduzir, que dá um IR de R$ 7.890,22. O desconto, de acordo com aquela fórmula, então vai ser R$ 7.890,22 menos 0,095575 vezes o rendimento daquela pessoa de R$ 85.200, que vai dar um desconto de R$ 252,77. Então, o IR a pagar aqui foi de R$ 7.637,45, que é 7.637,45, mas aqui eu tive o imposto de renda retido na fonte anteriores, né? Como a gente viu, que havia um IR a pagar de período em cada mês em razão da apuração mensal. Com isso, dá um IR a pagar de R$ 9.473,78, uma restituição de R$ 1.836,46. Essa é a parte, talvez a parte mais simples do PL 1087, que é justamente do redutor do imposto de renda. A parte mais complexa fica justamente com a tributação de altas rendas e a relativização da isenção de dividendos. E para isso a gente passa num histórico rápido sobre a isenção de distribuição de lucros e dividendos. E aí um histórico que começa na Lei 4.783 de 2023, que prevê um imposto cedular de acordo justamente com as cédulas da apuração do imposto de renda, que havia, inclusive, com relação à tributação de dividendos. A gente teve também como episódio a Lei 7.713 de 88, com o imposto sobre o lucro líquido, que era cobrado a fonte de 8% sobre lucros mesmo não distribuídos. Depois na Lei 8.383 de 91, com a não incidência, a Lei 8.849 de 94, que prevê um imposto sobre distribuição de lucros alíquota de 15%, e por fim, a Lei 9.249 de 95, que traz a isenção, como nós conhecemos hoje. Essa isenção ela é aplicável tanto ao sócio, ao acionista, pessoa física ou jurídica, residente ou não no Brasil, e esse é um ponto importante. A isenção atual ela beneficia até mesmo sócios e acionistas estrangeiros. Ela vai alcançar o IRPF, o IRPJ, o Imposto de Renda Retido na Fonte, vai alcançar também por outras vias o CSLL e até mesmo por meio de outros dispositivos normativos, também a PiscoFins tem uma isenção semelhante. E, obviamente, trata somente dos lucros a serem distribuídos de pessoas jurídicas residentes no Brasil. Não prevê a isenção de lucros advindos do exterior. Eles são tributáveis. Pois bem, essa é a visão da isenção como nós conhecemos hoje. O que o PL 1087 traz aqui? A roupagem ela não é de uma revogação da isenção, porque isso entraria numa discussão muito maior do que o PL 1087 traz. Porque quando a gente pensa na isenção de dividendos, é muito comum a gente tentar resolver a questão somente com base em uma discussão de justiça. A isenção de dividendos ela é flagrantemente injusta.
Porém, a isenção de dividendos ela não pode ser vista isoladamente. Afinal de contas, ela é parte de um sistema tributário. O que é injusto é um sistema tributário que cobra mais dos mais pobres do que dos mais ricos. Isso é injusto. A isenção de dividendos por si, ela não é injusta. A isenção de dividendos ela é uma escolha política com relação à forma de tributação dos resultados da pessoa jurídica. E aí a gente vai ter uma discussão que se divide em dois sistemas. Um sistema que é o sistema de autonomia, ou também chamado de sistema clássico, e um sistema de integração, ou também sistema agregado, também por alguns autores. Quais são as dinâmicas desses dois sistemas? O sistema clássico, ou sistema de autonomia, nada mais é do que quando a legislação de um determinado país prevê a incidência completamente apartada e separada e incomunicável na pessoa jurídica, dos rendimentos, dos lucros daquela pessoa jurídica, e também na pessoa física acionista daquela empresa quando recebe dividendos. São incidências completamente apartadas, sem qualquer tipo de comunicação. São tratadas, então, como duas capacidades contributivas isoladas, herméticas, autônomas. E por isso, o que foi pago lá na pessoa jurídica não reflete em absolutamente nada no que vai ser pago na pessoa física. Essa não é a tendência mundial. A tendência mundial não é a adoção de um sistema completamente autônomo, até porque, quando nós pensamos no que é uma pessoa jurídica, ela nada mais é do que uma ficção legal com relação às relações econômicas e jurídicas estabelecidas entre os sócios ou acionistas com seus empregados, seus clientes, fornecedores, etc. A pessoa jurídica é uma ficção. No final das contas, quando se tributa o lucro daquela pessoa jurídica, está tributando ao fim e ao cabo, os resultados que poderiam ser carreados aos sócios e acionistas. Então, quando a gente tem um sistema que tributa os dois de maneira completamente autônoma, nós temos uma situação de bitributação econômica. Não é jurídica, porque há a previsão de cobrança apartada, enquanto sujeitos passivos completamente distintos, de relações jurídicas tributárias distintas, mas há uma bitributação econômica, porque na mesma riqueza houve duas incidências distintas. Por isso, a maior parte dos países adota, seja em uma vertente total ou em uma vertente parcial, um sistema integrativo, por meio do qual vai haver algum tipo de reflexo entre essas duas incidências, ou vai haver a eliminação de alguma dessas duas incidências. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que sociedades simples, sociedades de pessoas, como por exemplo sociedades profissionais, chamadas lá de partnerships, elas são transparentes a nível fiscal. O que isso significa? Que não há incidência do imposto de renda de pessoas jurídicas sobre aquelas sociedades. O resultado daquelas sociedades é integralmente tributado na pessoa dos seus sócios. Isso é uma forma, então, de eliminar uma das pernas dessa bitributação econômica. Não se cobra na pessoa jurídica, cobra-se tudo na pessoa física. Mas há outras formas também. Alguns países, por exemplo, dão um crédito relativo ao que foi pago de imposto de renda de pessoa jurídica a ser utilizado na apuração de imposto de renda de pessoa física pelos sócios quando receberem os dividendos e os lucros. Então, há aqui uma eliminação da bitributação econômica por meio da utilização de um crédito. Isso tudo para evitar uma tributação excessiva sobre a mesma riqueza econômica. Dentro do sistema brasileiro, optou-se por uma isenção de dividendos. Manteve-se uma alíquota nominal alta, que nem sempre reflete a alíquota efetiva na tributação de pessoas jurídicas, mas uma alíquota nominal alta, mas com a isenção na distribuição de dividendos. E os fundamentos para isso foram vários: atração de investimentos, alocação eficiente de capital,
redução de custos de conformidade, etc. Mas foi uma opção feita pelo legislador e que tem seus fundamentos. A questão toda, na verdade, é que grande parte dos rendimentos das pessoas com maiores posses é justamente relativa a dividendos. Por isso, criou-se uma visão de que os dividendos seriam a raiz, o ovo da serpente, para a distribuição injusta da carga tributária dentro da sociedade brasileira. Isso é uma forma de se enxergar o tema que, a meu ver, ela é um pouco parcial, porque o correto seria perceber que o sistema tributário como um todo privilegia essas pessoas e não especificamente a isenção de dividendos. Por isso eu entendo que a solução adotada no PL 1087 ela foi inteligente. Apesar da redação do PL ter vários problemas, eu vou tangenciá-los depois, porque ela teve uma tramitação final um pouco atabalhoada que deixou de resolver algumas questões. Mas ela foi inteligente porque ela não simplesmente revogou a isenção. A isenção ainda existe. Ela simplesmente relativizou em determinadas situações, especialmente com relação a pessoas com rendimentos elevados, a aplicabilidade dessa isenção. E como isso funciona? Vamos primeiro analisar numa perspectiva mensal, com relação à distribuição de lucros e dividendos em valor superior a R$50 mil. Há aqui uma retenção na fonte de 10%. E é 10% sobre absolutamente tudo que foi pago a título de dividendos, sem nenhuma dedução admissível. Então, tudo aquilo que é pago naquele mês, por meio daquela pessoa jurídica, a título de distribuição de lucros e dividendos àquela pessoa física, vai ser tributado a alíquota de 10% a título de retenção na fonte, em caráter de antecipação. E aqui eu só faço uma ressalva, nós estamos falando de sócio no Brasil. Se nós estivermos falando de sócio no estrangeiro, vai ser outra situação e a gente vai tratar dela daqui a pouco. A legislação também, o PL 1087, durante a sua tramitação legislativa, passou a prever uma regra de exceção com relação aos resultados apurados até o final de 2025. Não vão sujeitar à retenção os dividendos referentes a resultados até o final de 2025, cuja distribuição tem sido aprovada até 31/12 de 2025. E aqui tem um problema que vocês com certeza já viram sendo discutido, seja enfim, no Conjur, no Jota, etc., ou até mesmo no dia a dia de vocês. Por quê? Porque a legislação prevê lucros apurados até 31/12 de 2025 não vão ser submetidos a essa tributação adicional, caso a distribuição tenha sido apurada até o final do exercício 31/12 de 2025, mas que seu pagamento pode ser feito em exercícios posteriores, até 2028. Qual o problema disso? O problema disso é especialmente com relação à legislação societária. Por quê? Porque, de acordo com a legislação societária, e aqui especificamente a LSA, nós temos a previsão de que o fechamento dos resultados da pessoa jurídica vai se dar dentro de 4 meses do encerramento do exercício. Não se fecha o resultado, pelo menos não integralmente, até 31/12 de 2025. Isso não é possível. Afinal de contas, eu tenho que levar em consideração um ano inteiro para fechar o resultado. Além disso, a legislação dá um prazo de 60 dias para que haja o pagamento dos dividendos depois que aprovados. Então, aqui 2 descompassos entre o que essa legislação, o que o PL 1087 prevê e o que a legislação societária prevê. Em primeiro lugar, com relação ao período de apuração dos dividendos, do lucro distribuível, o que levou, inclusive, à edição de uma nota do Conselho Federal de Contabilidade bastante crítica ao PL, pedindo até mesmo o veto presidencial com relação a alguns dispositivos.
porque afinal de contas, imagino que para o contador vai ser um final de ano muito difícil agora para tentar apurar lucros distribuíveis. E além disso, há um problema também com relação ao período de pagamento desses lucros aprovados, desses dividendos aprovados, que a legislação societária prevê um prazo de 60 dias, ao passo que a legislação tributária prevê até 2028, o que pode, inclusive, gerar alguns conflitos societários e algumas sanções no âmbito da CVM. Mas é uma discussão que ainda está em aberto. Vamos ver o que vai acontecer agora que o PL está sancionado. Talvez venha uma lei alterando, ou seja esclarecido por parte do Poder Executivo de maneira que resolva o nosso problema. Mas essa é uma questão que está sendo discutida, mas o fato é que as empresas estão correndo, agora no final do ano, para aprovarem a distribuição de dividendos no maior volume possível, com reserva de lucros, etc. Ainda que não tenham caixa para fazer esse pagamento, vão pegar empréstimos, etc. O fato é que está todo mundo correndo agora para aprovar o máximo de volume de dividendos a serem distribuídos até o final do ano. E com relação a dividendos remetidos ao exterior, em que o sócio acionista esteja no exterior. Aqui a gente vai ter um imposto de renda retido na fonte não em caráter de antecipação, a ser consolidado lá no ajuste anual, mas sim um IR definitivo na fonte, a alíquota de 10%. Isso é uma questão que está preocupando bastante as empresas estrangeiras, inclusive várias delas questionam a pertinência da continuidade no território nacional em razão dessa tributação e também tem dúvidas sobre a aplicabilidade com relação a até 31/2/2025, mas por outras razões que não vale a pena mencionar agora, até pelo avançar da hora. Isso é com relação à apuração mensal. Agora, com relação à apuração anual, com relação à declaração de ajuste anual. O PL 1087 prevê a cobrança de um tributo mínimo, de um imposto mínimo, para todos aqueles que recebem rendimentos acima de 600 mil anuais. E esse cálculo de 600 mil vai levar em consideração todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário, sejam eles resultados da atividade rural, sejam eles rendimentos isentos, sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva na fonte. Ou seja, não são só aqueles que são computados na declaração de ajuste anual para fins de cálculo do imposto devido. Tudo aquilo que é recebido durante o ano vai ser levado em consideração, mesmo rendimentos isentos, como, por exemplo, os dividendos. Vão poder ser excluídos, porém, só alguns rendimentos previstos expressamente no PL 1087, como, por exemplo, ganhos de capital, não sujeitos à apuração do resultado líquido, quando, por exemplo, a empresa não é uma empresa dedicada à venda de imóveis. Nesse caso, o ganho de capital ele é apurado a partir de, exatamente, quando aquilo está no ativo imobilizado. Então, nessas situações, esse ganho não é incluído no cálculo de 600 mil anuais. Rendimentos recebidos acumuladamente, doação, adiantamento de legítimo, rendimentos de poupança, LCAs, CDAs, etc. Então, na própria legislação há lá a previsão de quais rendimentos vão ser excluídos nessa apuração. E como vai ser esse cálculo do tributo mínimo? Aqui a gente tem a apuração da alíquota. A legislação prevê, então, duas faixas. Para os rendimentos iguais ou superiores a 1.200.000, nós teremos a alíquota de 10%. Para rendimentos entre 600 mil e 1.200.000, nós teremos a alíquota apurada de acordo com essa fórmula. Os rendimentos conforme a tributação mínima, divididos por 60 mil, menos 10. A gente vai ver isso num exemplo daqui a pouco, como é calculado. Mas só continuando nessa dinâmica do PL 1087, no regulamento do PL 1087, visto então qual é a alíquota aplicável, eu vou aplicar essa alíquota sobre o rendimento do sujeito, conforme a gente viu há pouco, com aquelas exclusões que nós mencionamos, estão expressamente previstas na legislação, e do valor apurado a partir da aplicação da alíquota, eu vou ter a possibilidade de deduzir alguns elementos. Alguns pagamentos de imposto de renda de pessoa física feitos anteriormente. Vai poder ser deduzido o imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual, o imposto de renda referente a rendimentos incluídos na base, inclusive dividendos,
o imposto de renda referente a aplicações detidas no exterior, tributados na forma da Lei 14.754 de 2023, o imposto de renda pago definitivamente por rendimentos incluídos na base, ou seja, quando há retenção na fonte em caráter definitivo. E, além disso, a figura também a ser deduzido do redutor da tributação das altas rendas, que a gente vai ver logo no final desse slide o que isso significa. A legislação prevê um redutor para determinadas situações. Se o resultado ele for negativo, não vai haver adicional a ser incluído no imposto de renda daquele sujeito naquele período. Se positivo, o valor será adicionado ao que foi apurado na declaração de ajuste. O que é, então, esse redutor para a gente poder passar logo para os exemplos que nos interessam mais? Esse redutor nada mais é do que uma forma que a legislação prevê de não haver uma tributação excessiva em razão da aplicação da tributação mínima. E essa tributação ela vai ser considerada excessiva quando ela exceder a aplicação das alíquotas nominais de RPJ e de CSLL. Então, vai haver a redução da tributação mínima quando a soma da alíquota efetiva da tributação mínima com a alíquota efetiva de IRPJ e CSLL da entidade que pagou os dividendos for maior do que a soma da alíquota nominal de IRPJ e da alíquota nominal de CSLL. A alíquota nominal de IRPJ e de CSLL é aquilo que a gente já sabe muito bem, em geral é 34%, mas tem CSLL um pouco maior para instituições financeiras, mas vamos ficar aqui na alíquota de 34%, que é o somatório do 25% de IRPJ mais os 9% de CSLL. Com relação a que é essa alíquota efetiva da tributação mínima e a alíquota efetiva de IRPJ e CSLL. A alíquota efetiva de tributação mínima ela vai ser apurada por meio do resultado da fração entre o tributo pago ou tributo apurado em razão da inclusão de dividendos na base de cálculo do imposto de renda de pessoas físicas, então, divididos pelo valor total dos dividendos pagos àquela pessoa. Isso vai dar, então, a alíquota efetiva da tributação mínima. A alíquota efetiva de IRPJ e CSLL nada mais é do que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL dividida pelo lucro contábil, né, pelo lucro líquido apurado pela pessoa jurídica naquele período. Isso vai dar, então, a alíquota efetiva. Então, se a soma desses dois elementos for maior do que os 34%, nós teremos a possibilidade de se aproveitar da redução da tributação mínima. E ele vai ser calculado como? O redutor é igual aos dividendos pagos àquela pessoa, multiplicados pela soma da alíquota efetiva da tributação mínima, mais a alíquota efetiva de RPJ e CCLL, menos a alíquota nominal de RPJ e CCLL. Ou seja, multiplicação dos dividendos pelo resultado da subtração entre, de um lado, as alíquotas efetivas da tributação mínima de RPJ, tributação mínima e da alíquota efetiva de RPJ e CSLL, e a alíquota nominal de IRPJ e CSLL. Chega então no redutor que vai ser utilizado para dedução no valor apurado a título de tributação mínima. Esse redutor também é aplicável no caso de dividendos pagos ao exterior, se for requerido por meio do beneficiário desses rendimentos no exterior. Há ainda dúvidas sinceras de como ele vai ser pago a esse sujeito no exterior, mas se vai ser utilizado como crédito, se sim, como isso vai ser utilizado, mas a gente vai ver ainda com base no regulamento ainda a ser aprovado. Agora vamos a dois exemplos para a gente encerrar essa discussão do PL 1087, para a gente entender um pouco mais como isso funciona na tributação das altas rendas. Agora, na apuração mensal, a gente tem aqui o pagamento de dividendos mensais de uma empresa a seu acionista. Dividendos mensais de R$80 mil. A gente viu que nesses dividendos pagos mensalmente há uma retenção na fonte de 10%. Então, eu vou ter um imposto de renda retido na fonte de R$8 mil nesses pagamentos mensais. E lá no ajuste anual. Agora, vamos imaginar que essa pessoa ela recebe dividendos, que são esses 80 mil vezes 12, 960 mil reais. Também tem rendimentos de trabalho no importe de 420 mil reais. Também recebe aluguéis no importe de 120 mil reais.
Na declaração de ajuste dela, na sua declaração do imposto de renda, ela vai fazer a apuração normal com relação aos rendimentos tributáveis. Isso é, trabalho e aluguéis. Pego rendimentos, então, tributáveis na declaração de ajuste anual, que são 420 mil mais 120 mil, 540 mil. Aqui eu vou utilizar, para simplificar minha vida, a dedução simplificada, limitada àqueles 17 mil reais que a gente viu antes, o que dá, então, um rendimento líquido simplificado de R$ 522.360. Calculando, então, o IR devido dentro da faixa de alíquota dentro da tabela progressiva e deduzindo o valor previsto na dedução da tabela progressiva, isso dá um IR devido de R$ 132.795,22. Há aqui também valores de retenção na fonte, tanto sobre o trabalho quanto sobre os... Não especialmente sobre o trabalho, mas também os carnês-leão dos aluguéis, que dá um valor de antecipação de R$ 126 mil, R$ 126.690,48, que dá um IR a pagar de R$ 6.104,74. Isso na declaração de ajuste anual. Nada diferente do que é feito atualmente. O que tem de diferente? A tributação mínima. Então vamos aqui de maneira apartada. Eu vou pegar os rendimentos totais daquele ano, e aí eu vou incluir também os rendimentos isentos, como os dividendos. Chego a R$ 1.500.000. É a soma de 960, 420 e 120. Vou aplicar aqui a alíquota de 10%. Por quê? Porque está aqui na faixa de rendimentos iguais superiores a R$ 1.200.000. Então já vai para a alíquota de 10% diretamente. Chega então a um valor de R$ 150 mil. Desse valor de R$ 150 mil, eu vou subtrair o valor da declaração de ajuste anual, que é o que a gente apurou aqui de IR devido de R$ 132 mil, R$ 132.795,22. Chego no IR mínimo de R$ 17.204,78. E dele, agora, eu vou poder subtrair aquilo que foi antecipado a título de dividendos mensais. Os 96 mil, que são os R$ 8 mil vezes 12. Então, eu tenho um saldo a restituir aqui de R$ 78.795,22. Que eu vou, então, agregar ali na declaração de ajuste, a fim que haja restituição. E o que acontece em uma situação em que o valor dos dividendos é muito maior do que o valor dos rendimentos tributáveis? Aqui, dividendos mensais no valor de R$ 1 milhão. O imposto de renda é retido na fonte, a alíquota de 10%, que dá um total mensal de IR de R$ 100 mil. Na declaração de ajuste anual, vamos pensar aqui no ajuste anual da pessoa. Na declaração de ajuste eu levo só rendimentos tributáveis. Rendimentos de salário de 85.200, desconto simplificado, IR devido, aqui o desconto em razão da previsão do PL 1087, que é uma situação muito curiosa, da aplicação concomitante das duas. Imposto de renda retido na fonte de R$ 9.473 e um IR restituir de R$ 1.836,43. Como funciona aqui a apuração da tributação mínima que nos interessa mais? Nós temos rendimentos totais de R$ 12.085.200, uma alíquota de 10%, já está bem acima do 1.200.000 que a gente viu, dá um resultado de R$ 1.208.520. Vou subtrair o IR apurado na declaração de ajuste de R$ 7.890,22, que dá um IR mínimo de R$ 1.200.629,78. Vou aqui já abater aquilo que foi antecipado mensalmente, de R$ 1.200.000, sobra um saldo a pagar de R$ 629,78, o que vai, então, vai ser levado à minha declaração de ajuste, reduzindo o saldo de IR a restituir. Com isso, a gente vê como funciona a apuração do imposto de renda sobre altas rendas. Isso é só, enfim, eu quis só esclarecer de maneira bastante rápida como é a dinâmica de apuração, mas o fato é que essas mudanças legislativas, elas vêm de maneira bastante inteligente
dá um pouco mais de progressividade dentro do sistema tributário, porque, afinal de contas, de um lado, a gente tem a ampliação da faixa isenta por meio desse redutor, o que contribui para a proteção do mínimo existencial, e, de outro lado, a gente tem uma tributação mais presente no âmbito das faixas de maior riqueza da população, o que leva a uma sobre-oneração, levando em consideração que aquela mesma riqueza já é onerada em razão da tributação das pessoas jurídicas. Porém, se o nosso sistema tributário tem como um dos seus desideratos equalização social, se há uma riqueza significativa nas mãos dessas pessoas físicas, ainda que ela já tenha sido tributada por aquelas alíquotas, nada impede que o legislador aumente a incidência sobre os sócios e acionistas, dando assim maior progressividade ao sistema tributário, desde que essa nova tributação não seja uma tributação excessiva, não seja uma tributação que ofenda o direito de propriedade, o que não me parece ser o caso. Então essa é a nossa nova realidade, a relativização da isenção e um aumento da faixa isenta, levando em consideração justamente mínimo existencial, que é fundamental tanto para a capacidade contributiva quanto para a progressividade, enfim, o sistema de direitos fundamentais como um todo, e também um aumento da progressividade pelo incremento do débito tributário nessas faixas mais abastadas. Eu já passei do tempo que eu havia planejado, então eu acho que eu posso encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à inteira disposição, seja agora ou seja depois, se vocês conseguirem me enviar os questionamentos. De qualquer maneira, eu agradeço a atenção de todos também aqui presentes. E agora a voz está com vocês. O Gustavo, acho que ele levantou a mão. Eu só queria tirar uma dúvida. Quando você falou da faixa de tributação do imposto de renda mesmo da pessoa física, sem ser de dividendos, claro, eu só tive uma dificuldade, não sei se talvez seja a minha ignorância, em estar vendo realmente uma aplicação do justiça fiscal ou da atenuação dos efeitos regressivos quando você olha a distinção entre os níveis. Então, por exemplo, às vezes entre 5 mil e 7 mil, não sei se o senhor consegue colocar a Claro, tabela, consigo. Vou por colocar. favor. Você prefere mensal ou anual? Qual é mensal, né? Pode ser a mensal, acho que é mais fácil. Pronto. Não, é a já do PL, sem ser essa aqui, a antiga, a atual. Então, você diz, na verdade, essas... aqui. Essa. Seria essa que você mencionou? A outra, a do slide 2. A que está em amarelo, se eu não me engano. Que aí vai ter o reajuste. Essa de defasagem? Isso. Essa não, só para esclarecer, essa não é do PL. Essa, na verdade, é um relatório do UNAFisco sobre a defasagem da tabela do imposto de renda. Não, perfeito. E aí, a única coisa que eu tenho dificuldade de ver é se realmente há uma aplicação realmente da justiça fiscal e da atenuação dos efeitos regressivos, porque se você for observar, você tem ali uma faixa de 5 mil, que no caso seria de 2.259 até 2.800, e aí depois a pessoa que ganha um centavo a mais, então, por exemplo, de 2.800 até 3, para mim, a pessoa tem, duas pessoas diferentes, elas têm condições de vida muito semelhantes. Tem R$ 200 de diferença ali, não vai tornar a outra pessoa muito mais rica. Então, não sei como que é a visão do senhor em relação eu acho que seria não é uma diminuição, mas não um alargamento, sabe, das faixas. Por exemplo, para mim seria muito mais correto, talvez, você ter, por exemplo, uma faixa de 5, aí depois a próxima faixa de 10, aí de 15, porque para mim, assim, pode ser um equívoco, talvez, da minha visão, em relação a como que é o estilo de vida das pessoas, sabe, de acordo com essas faixas de... Porque talvez a minha intenção seja priorizar também a diminuição da tributação da renda, porque essas pessoas já são muito oneradas, quem ganha menos, obviamente, no consumo, né? Então, não sei se as pessoas ganham mais seriam menos oneradas no consumo, ao meu ver. Mas, enfim, não sei como que o senhor vê essa distinção, assim, de... Não sei se ficou claro também. Eu vou explicar o que eu entendi da sua dúvida e aí eu respondo se você concordar com a minha interpretação. A sua dúvida é justamente porque
por exemplo, nessa tabela, vamos pegar essa tabela aqui, na verdade, que é a tabela atual. Uhum. Na passagem, por exemplo, da faixa de 7,5 para a faixa de 15, lá de 2.826,65 para 2.826,66, não existe uma diferença muito significativa do padrão de vida das pessoas para justificar essa tributação. Seria isso? Isso. Isso é uma boa pergunta e me permite até fazer uma explicação que talvez eu devesse ter feito durante a minha apresentação. E só deixa eu fazer outra ponderação. Claro. O senhor também falou em relação ao STF ter um posicionamento mais defensivo, no sentido de não pressionar o legislativo, ou até o executivo, no caso, né, que é que faz os planos orçamentários, de incluir talvez esses reajustes anuais. Ao meu ver, com o advento desses princípios, o STF teria que fazer talvez um posicionamento zelando com que o executivo ele faça pelo menos um planejamento orçamentário, enfim, fazendo essa correção. Eu não sei se esse posicionamento do STF é anterior a essa emenda constitucional 132, ou, enfim, se tem chances também de ser alterado. Ele é um posicionamento já anterior e bastante aplicado desde então. A minha visão que esse novo arcabouço ele pode ajudar o STF, especialmente na atualização da faixa isenta. Eu acho muito difícil o STF mudar o posicionamento dele completamente para a atualização integral da tabela. Porque, de fato, ele tem preocupações legítimas com relação à atualização integral, que é essa espiral inflacionária. Uma vez que você indexa alguma coisa à inflação, aquilo tem um efeito sobre toda a economia. E também, a gente passa um boi, passa uma porteira, passa uma boiada. Então, uma vez que você indexa alguma coisa, você vai indexando várias outras também. Então, existe uma preocupação de evitar indexações determinadas judicialmente, justamente porque isso pode ter um fenômeno inflacionário não antevisto. Mas com relação à faixa isenta, eu acho que o STF errou naquela época e agora com esse novo arcabouço, acho que tem mais razões para que ele atualize. Mas com relação à sua primeira parte da dúvida, isso me ajuda a esclarecer um ponto sobre como funciona a progressividade. Porque a progressividade, e só deixando muito claro também, a progressividade não é necessariamente uma progressividade de alíquotas, né? A progressividade pode se dar de diferentes formas. Por exemplo, a isenção é uma forma de dar progressividade do sistema tributário, porque aquele que é muito pobre não paga nada, assim como alterações de base de cálculo, permitindo algumas deduções, pode ajudar na progressividade. Mas aqui pensando somente na progressividade de alíquotas nominais. A progressividade ela pode se dar de diferentes formas com relação às mudanças de faixas. A gente tem dois modelos especiais, uma progressividade em degraus, e imagine justamente degraus, e a progressividade gradual. A progressividade em degrau seria isso da sua preocupação, de aplicação integral, fechada e hermética da alíquota daquela alíquota da faixa sobre a integralidade daquele rendimento. Então, se eu passei 1 centavo do R$ 2.826,65, eu já pago sobre a integralidade da minha renda a alíquota de 15%. Isso leva, obviamente, a uma série de problemas, incoerências, injustiças, etc. Porque, como você disse, pessoas estão praticamente no mesmo padrão de vida e vão pagar tributos completamente distintos. É por isso que os sistemas tributários como um todo, e aqui o sistema tributário brasileiro também adota uma sistemática gradual. Essa sistemática ela é justamente com relação aos graus da renda. Então, nos primeiros R$ 2.428,80 é isento. Na minha faixa de renda entre R$ 2.428,81 e R$ 2.826,65, vou pagar 7,5%. Se eu tiver mais do que isso, então na parcela excedente eu vou pagar 15%, e assim sucessivamente. Por que isso não fica tão claro da tabela? Porque ele utiliza essa coluna de dedução. Quando eu falei que a dedução é um instrumento de cálculo, é por isso. É justamente para você não precisar ir lá e fazer o cálculo de até 2.400 vezes zero. No intervalo entre 2.826,55 e 2.428,81, eu vou aplicar 7,5 e assim sucessivamente. Ele trouxe esse instrumento de cálculo que é essa dedução. Você já pode aplicar a alíquota sobre a integralidade do rendimento e só subtrai do resultado essa parcela de dedução para chegar no resultado que você teria se tivesse calculado faixa por faixa.
mas a progressividade que a gente adota é gradual. Por isso, esse efeito dentro do sistema brasileiro, ele é, obviamente, atenuado, porque nessa mudança de 1 centavo ou R$ 1 entre as faixas, a alíquota majorada vai ser aplicada só sobre esse centavo, esse real. Entendi. Ficou mais claro agora. Assim, Perfeito. eu acho que talvez eu errado, então. Ah, Não é a minha opinião. Não, perfeito. Muito obrigado, professor. Alguém mais tem alguma dúvida? Gente, é um tema que até mesmo eu tenho dúvida. Então, assim, se vocês estão tão certos, eu não sei se eu fiz um bom trabalho ou um mau trabalho. A única coisa que eu Mas fiquei também um pouco de dúvida, mas eu acho que isso talvez seja para talvez eu entrar em contato com o senhor depois, foi em relação ao cálculo dos dividendos. Aquilo ali para mim, eu fiquei, fui embora ali. A hora que começou aquilo com os eu números, eu falei, imaginei meu Deus do céu. que realmente essa questão de números ela é um pouco mais complexa. Mas eu passo depois a planilha, que eu acho que é uma questão de ir olhando item a item para verificar como o cálculo é feito. Mas aí eu também estou 100% à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. A ideia era só mostrar mais ou menos como isso é calculado. Mas o objetivo aqui nem era especificamente esse, né? O objetivo geral era tentar entender isso como parte de um projeto de justiça constitucional tributária. Ficou muito bom, professor. Parabéns. Ah, obrigado. Então, ninguém mais? Fico até lisonjeado por ninguém ter dúvidas depois de um tema tão complexo. Mas se alguém lembrar de alguma dúvida, eu estou à disposição depois para poder resolver. Doutor César, eu queria te agradecer mais uma vez, né? E, inclusive, o senhor brincou que você achou que viu um erro no PL, mas que tinha certeza que provavelmente o erro era seu. Eu tenho certeza, eu vou ter que discordar do senhor, mas eu tenho certeza que o erro está no PL. A apresentação foi fantástica, de verdade. Muito obrigada mesmo. Esperamos contar com o senhor em mais oportunidades também na LAFT. Desculpa, a nossa presidente levantou a mão, então eu vou dar a palavra para ela um minutinho. Mas, enfim, A queria nossa agradecer. presidente, a Ayana, você me mata. Doutor César, eu gostaria de apenas estender os agradecimentos que a Ana fez ao senhor. A gente genuinamente fica muito feliz do senhor ter aceitado esse convite desde o começo do semestre, igual a Ana disse no começo do evento. A gente faz esse planejamento e quando a gente estava no planejamento estratégico desse semestre, o seu nome foi um dos mais requisitados. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter ficado aqui com a gente até esse horário, por ter disponibilizado o seu tempo, preparado esses slides, principalmente com essa matéria, vamos dizer assim, que é extremamente nova. Sanou muitas das minhas dúvidas, assim, pessoalmente falando. Então, do fundo, assim, do coração, eu sei que é extremamente comum ter esse momento no final de todos os eventos, fazer agradecimento, mas a gente, como estudante, a gente fica muito feliz de ter um profissional como o senhor para estar aqui nos auxiliando e agradecer também a presença de todas as pessoas que estiveram aqui no evento hoje. Inclusive, esse evento fica gravado e vai ser disponibilizado no nosso YouTube, caso alguém queira revisitar algum outro tema. Enfim, doutor César, muito, muito obrigada. Eu que fico envaidecido e também muito agradecido pelo convite feito. E, como eu disse, a LAFT é uma iniciativa que merece todos os elogios e o trabalho que vocês vêm fazendo é, honestamente, sensacional. E o que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, porque a ideia é sempre realmente reproduzir e difundir conhecimento. Então, acho que é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente aprende, justamente para poder passar para frente. Então, se precisarem, podem contar comigo. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. E, doutor, as pessoas estão agradecendo o senhor no chat também, elogiando a apresentação. Obrigado a Muito todos. obrigada. Ótimo. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, tchau, tchau.